eu já vou aproveitar para quem às vezes fica quietinho, que não fala, que é a primeira vez, que ainda não viu a, qual é a moral dessa aula aqui, para que ela serve, que tal, então eu já vou, e talvez você esteja vendo gravado, então vou me apresentar. Eu sou o Cris Franco, essa é a live 71, então toda terça-feira, às 19h30, eu faço uma live aqui no YouTube. Nós já estamos na semana 71, são mais de um ano fazendo isso, né? Já completou mais de um ano fazendo essas lives toda terça-feira, com o intuito de ajudar massoterapeutas a melhorar os seus resultados. Aqui a gente não ensina somente massagem. Isso aqui é um plano de desenvolvimento de carreira, aonde eu quero que realmente os massoterapeutas se destaquem no mercado da massagem com o tratamento do alívio da dor. Então esse é meu intuito aqui com esse canal, com essa ideia, é trazer conteúdo gratuito para vocês do que eu estudo diariamente sobre massagem, né? Então, parafraseando Vera Paranhos, eu sou apenas um maquinista, né? Estou aí puxando o trem e vocês são os vagões fazendo o serviço, né? Fazendo o trabalho. Eu trago essa coisa de estar lá na frente, mas eu dependo da ajuda de todos vocês, né? Então, eu fico muito feliz de de estar aqui com vocês, estar contribuindo para a massoterapia, estar ajudando a massoterapia. Eu tenho a grande sorte de ter centenas de massoterapeutas gerando resultado, tendo sua carreira transformada, vivendo de massagem, uma coisa que sempre foi um sonho para mim ver as pessoas ver a massoterapia realmente sendo uma profissão não uma profissão regulamentada. A gente, não sei se você sabe, mas a massoterapia ela é regulamentada antes de muitas outras profissões. Por exemplo, fisioterapia. Por exemplo, a educação física. A massoterapia antecede a regulamentação dessas profissões. Então, ela como profissão, legal, tá, é uma profissão. Mas e aí? As pessoas conseguem viver dessa profissão? Até um tempo atrás, era poucas pessoas que conseguiam ter ter realmente ela como profissão, não como hobby, não como eu tenho a minha renda, sei lá, meu marido ganha muito bem, eu tenho uma herança, eu não preciso de dinheiro, tenho uma pensão, tenho não sei o que, eu vou fazer massagem por propósito, mas não para renda. E hoje cada vez mais eu consigo ver pessoas trabalhando com massagem e ganhando dinheiro e sustentando sua família com massagem. Eu tenho história de dezenas de mulheres que realmente sustentam suas famílias com massagem, e isso me orgulha muito, porque a gente sabe o quanto é difícil, quanto é desafiante esse mundo, e eu consegui ajudar um pouquinho. Eu sei que a minha ajuda é bem pequena, mas eu consegui ajudar um pouquinho vocês a ter essas realizações, você conseguir ter essa profissão, viver do seu propósito, conseguir ganhar dinheiro com isso, essa é a minha meta aqui, né? E também o prazer de você ver a cara, o rosto da sua cliente, do seu paciente feliz porque não está mais sentindo dor. Essa é a minha grande meta aqui, é tratar dores que a grande maioria dos massoterapeutas não estão tratando. É isso que eu quero, é isso que eu desejo para a massoterapia, que a gente conquiste um mercado da massagem no tratamento do alívio da dor, que a massoterapia seja reconhecida como área da saúde e não do bem-estar. Eu quero que a massagem seja, sim, seja reconhecida como área da saúde, né? Como provedora de saúde, como tratamento de cura. É isso que eu acredito na massoterapia, é isso que eu vejo nela. E hoje eu vou falar sobre mitos e verdades da massoterapia, que é uma maneira da gente também aumentar a nossa credibilidade, aumentar a nossa participação no mercado, a gente começar a nos tornar referência por aquilo que a gente faz, né? Então, para isso acontecer, para a gente ser respeitado, para as pessoas terem a gente como referência, a gente tem que parar um pouco de falar algumas besteiras, algumas bobagens que estão aí há alguns anos e que a gente defende de unha e dente, né? Então, nessa aula hoje eu vou trazer
algumas alterações na sua maneira de falar sobre o teu trabalho, na maneira em que você divulga o teu trabalho, para que você consiga, assim, não, as pessoas começarem a acreditar mais na massagem. Não achar que massagem é apenas um luxo, que massagem é curanderismo, que massagem, é legal, mas só para relaxar. Não, massagem tem a sua posição no mercado de tratamento, no tratamento de curar realmente o paciente de você. Então, hoje você vai ver isso. Massagem não é luxo, mas de que maneira eu consigo ensinar para o meu cliente que massagem não é luxo, e eu vou trazer isso para vocês falando de mitos e verdades da massoterapia, tá certo? Então, Cris, tá, pessoal, vou responder essa e vou começar, tá? Cris, minha sobrinha tem 14 anos e está com uma leve escoliose. Dá para tratar só com massagem? Assim, só com massagem não. Por que não? Porque ela precisa fazer as recomendações. Ela precisa porque assim, uma semana tem 168 horas. Uma semana tem 168 horas. Se ela fizer 3 massagens com você por semana, que é um tratamento bem bom, assim, né? Se a pessoa viesse 3 vezes por semana fazer massagem, ela teria 165 horas para ficar torta. 165 horas com o vício de sentar, sei lá, assim no sofá, de ficar no celular meio de lado, no sofá, essas coisas que, enfim, os adolescentes todos fazem, em frente ao computador no colo, no sofá, mexendo no celular deitado, essas coisas que a gente sabe que é natural. E o que acontece? Você vai fazer massagem, mas ela também precisa se policiar. Ela precisa se alongar, fazer fortalecimento muscular, fazer várias coisas junto com a massagem. Só a massagem, né? A pergunta só massagem trataria? Não, não trataria. Só massagem não trata, tá? Você ajuda, você auxilia, mas tem que ter os complementares. Vai ter que ter lá o alongamento, o fortalecimento muscular, todos esses processos vão ter que estar junto para você conseguir gerar o resultado que você precisa. Ainda mais escoliose, que é um problema global. Se fosse uma enxaqueca, uma dor de cabeça, eu diria que sim, você só com massagem consegue. Mas nesse caso de escoliose, que é um problema global, que envolve várias regiões do corpo, não necessariamente você vai conseguir tratar só com massagem, tá? Você vai precisar de colegas, de atividades complementares, né, as nossas recomendações, para que ela consiga gerar um resultado. E essa idade é uma idade bem boa, porque é na época do estirão, né, da adolescência, quando a criança cresce, e dá aquele estirão, então é importante ela estar fazendo fortalecimento, tá fazendo alongamento, para que essa escoliose não se aumente na fase adulta, né? Não aumente na fase adulta. Então é importante, tá? Então sim, tem que ser multidisciplinar. Tá? Tem que ser multidisciplinar o tratamento da escoliose. Essa é a minha opinião sobre, tá? Tem que ser multidisciplinar. Você vai ter que ter aí um massoterapeuta, um educador físico, talvez conforme o nível, um fisioterapeuta, enfim, para fazer uma junta de pessoas querendo tratar esse problema, tá bom? Tá? Só pra gente lembrar onde a gente tá, terapia manual eficiente, Cris Franco. Verdade ou mito, né? E aí vem uma pergunta que é a seguinte: por quê? Por que questionar nossas crenças sobre massagem, né? Por que questionar isso? E aqui eu digo para você uma coisa: é muito importante você questionar constantemente o que você acredita como verdade. E aqui vai ter coisas que eu realmente falo e que acaba se tornando mito, né? Então assim, porque a massagem, o estudo da massoterapia, ela está em constante evolução, ela está em constante descoberta e a gente tem que estar acompanhando essas descobertas. Cris, como eu faço para acompanhar essas descobertas? Se inscreve aqui no canal, fica no TME, vem aqui pro Cris Franco, que aqui eu tô sempre buscando essas informações. O meu trabalho é estudar as inovações da massagem, é estudar novas tecnologias da massagem, novas técnicas, novas abordagens da massagem para levedor. Então, se você se interessa em tratamento da levedor, fica aí, cola aí, já dá seu like no vídeo, já se inscreve no canal, já põe lá nas notificações, lá como todas as notificações, já enfim, faz o que puder, que
que aí o YouTube vai entender que esse conteúdo é interessante para você e toda vez que eu aparecer, vai mostrar para você isso. Então, o primeiro motivo que a gente tem que nos agarrar a informações verdadeiras. O primeiro motivo é um motivo ético, né? Então, pela ética profissional. E aqui, o que é o fator ética profissional, né? A ética profissional é que a gente tem uma responsabilidade ética de garantir a precisão nas informações sobre a massagem terapêutica. Então, assim, o que acontece? Você vai num médico, por exemplo, você vai no médico, você quer que ele esteja o mais informado possível sobre a sua patologia, sobre o problema que você tem, né? Você quer saber quais são os últimos tratamentos, quais são o que tem de mais novo, enfim, todas essas coisas você quer saber, né? Então, o que acontece? O que normalmente você faz quando tem um problema? Você procura quem? Um especialista. Vou procurar um especialista. Estou com problema no coração, vou procurar um cardiologista. Porque entendo eu, talvez seja o teu entendimento, mas entendo eu que o cardiologista tende a saber mais de coração do que qualquer outro médico. Esse é meu entendimento, né? Então, o massoterapeuta, e aí quando você se intitula ou quando você assume essa responsabilidade de ser um massoterapeuta no tratamento do alívio da dor, você se responsabiliza também em trazer as informações mais atualizadas pro tratamento do alívio da dor. Tá? Então, tem esse fator ético. Então, assim, quando a gente fala coisas que não são tão verdades dentro do mundo da massagem, a gente está faltando, né? A gente está violando, é uma violação grave da ética profissional. Então, a gente tem que, né? É bom a gente estar atualizado com a nossa área, com o que está sendo dito, com o que está sendo falado. Tá? Então, isso é importante, um fator ético. Outro fator é evitar constrangimentos, né? A gente evitar constrangimentos. E o que seria evitar constrangimentos, né? Se compartilharmos uma informação e a informação for considerada falsa, lança uma dúvida sobre outros benefícios bem estabelecidos da massagem. Então, assim, toda vez que a gente fala uma coisa que não é verdade sobre a massagem, as pessoas, mas será que ela realmente alivia a dor de cabeça? Ou é história? Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então, as declarações imprecisas, as declarações meio duvidosas, elas refletem mal na nossa profissão. Elas trazem que o nosso trabalho não seja levado tão a sério. Tá? Então é importante a gente se preocupar com essas questões de trazer informações relevantes. E aqui uma das coisas que é a nossa grande meta, que é mover a massoterapia para frente. Aqui eu coloquei uma foto de uma junta inclusive médico ali, né? No mínimo um médico tá ali, que é o que? A gente entrar nesse mercado e começar a ser respeitado, levar a massagem terapêutica para frente, na ideia não, peraí, vem aqui, eu quero ouvir tua opinião, porque você tem conhecimento, você tem uma opinião sobre um problema de saúde que cabe a você, no caso nosso, muscular, enfim, sobre dor, né? Então, assim, a gente começa a galgar espaços desse mundo da massagem. Eu já tenho alguns TMS que trabalham em conjunto com médicos, né? Que fazem parte de juntas médicas aí no tratamento de dores crônicas junto com médicos. Isso é um grande avanço, isso é um grandíssimo avanço. Vocês não têm ideia do avanço que é isso. A gente conseguir entrar numa classe que é extremamente seletiva, que ela é extremamente difícil acesso, tá? É muito difícil você acessar.
Isso é uma grande vitória. Então, assim, eu vejo isso acontecendo pelo conhecimento, que as pessoas transparecem, né? Pelas informações verdadeiras que ela tem sobre a sua profissão. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, se você pensa em começar a ser indicado pelos os médicos da sua região, pelos os médicos, pelas clínicas que tem na sua cidade, você tem que cada vez mais se posicionar e cada vez mais falar coisas coerentes, tá? Coisas coerentes. Então, é importante para a gente ganhar espaço na área da saúde, ganhar esse nosso espaço como saúde, a gente compartilhar verdade sobre o nosso trabalho, tá? Verdade sobre o nosso trabalho. Outra coisa que a gente precisa muito, ficar atualizado, atualizado. E aqui eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo essa foto? Essa foto pelo que me parece, é de uma médica. Ela tá com um estetoscópio não sei se chama estetoscópio, mas acho que é estetoscópio no pescoço, né? Então o que acontece? É uma médica estudando. Sabe uma coisa? Eu joguei no Google. Essa foto é do Google. Eu botei lá, massoterapeuta estudando. Adivinha o que apareceu? Só massoterapeuta na sala de aula. Não mostrou ele fora da sala de aula estudando. Então, ou seja, o único período de estudo do massoterapeuta é dentro do curso, é durante o curso de formação. Parece que o massoterapeuta não estuda depois. Ele aprendeu a fazer massagem, beleza, ele aprendeu a fazer massagem. Agora vai fazer massagem, vive a tua vida. Vai viver a tua vida fazendo massagem. E a verdade do massoterapeuta não é essa. Se a gente fizer isso, a gente está fora do mercado em pouco tempo. Em pouquíssimo tempo. Tá, tu vai estar no mercado. Ah, Cris, tu tá sendo exagerado. Não, tu vai estar no mercado, legal. Mas tu não vai fazer diferença. Tu não vai ser famoso, não vai ser ninguém. Tu vai ser um passador de creme em poucos anos, porque as coisas evoluem muito rapidamente. As informações estão aí. E com a era digital, isso é muito rápido. Isso é muito rápido. Isso vai muito à frente. Então, antes, você esperava um curso vir até a tua cidade, ou você se deslocava um pouquinho até a cidade vizinha, tal, para fazer uma formação, fazer um curso. Hoje a informação está na palma da tua mão, tá aí no celular, você está me vendo no celular. Eu estou em Florianópolis, eu sei que tem gente me assistindo em Manaus, Amazonas, sei lá, muito longe, lugares longe da onde eu tô, que seria quase que inviável um deslocamento, né? Assim, com frequência. Então, vocês têm essas grandes oportunidades. Então, assim, a gente tem que mostrar que sim, a gente estuda também. Eu joguei, daí depois eu fui procurar, assim, porque eu queria essa coisa da área médica. Aí eu fui procurar médico estudando. Vocês não têm ideia da quantidade de foto que tinha de médico estudando, porque a gente sabe, dentro do conceito, que o médico, ele tem que estudar muito. Ah, o médico tem que estudar muito. Qualquer profissional da área da saúde tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Entendeu? O que acontece? Você a gente tem que se ver, nós massoterapeutas, nós somos quase os médicos da massagem, da musculatura. O que acontece o médico? O médico, ele é o responsável no hospital, ele é responsável por aquele paciente. Então, assim, o médico vai passar informação para a enfermeira e a enfermeira vai passar informação para os técnicos de enfermagem, que são as pessoas que executam ali os procedimentos, né? Então, o que acontece? Às vezes, um técnico de enfermagem até pode se dar o luxo de não estudar. Beleza, eu só tenho que executar, né? Tô aqui falando assim, muito superficialmente. Não é o correto, né? Eu sei que eles estudam, buscam sempre atualização, né? Estão sempre buscando atualizações para estar dentro daquela realidade ali. Mas ele poderia dizer assim, não, como eu vou ficar só aqui, vou ficar só de operador, vou só... Ah, manda eu aplicar tal coisa, eu faço. Manda fazer não sei o que, eu faço. Você é quase o médico, porque você tem que avaliar, você tem que identificar, você tem que propor o tratamento, e você tem que tratar, tem que acompanhar, enfim, tem que fazer todos os processos praticamente sozinho. Você está sozinho nessa máquina, você não tem ninguém que te mande fazer tal coisa. Ó, faz isso agora, não, faz aquilo. Ó, dá tantos ml, né? Vamos dizer assim, lá no hospital, o médico recomenda e a enfermeira passa lá as informações. Ó, tantos ml disso,
E aí, beleza, o técnico faz. Você não, você tá aí na ponta, você tá sozinho. Você é a cabeça, você vai dizer o que você vai fazer. Você que vai determinar qual é o teu tratamento. Então, para você ter essa responsabilidade na sua mão, você tem que estar atualizado, você tem que estar estudando. Você tem que estar buscando informação, tá? Então, assim, busque informação. O texto que eu coloquei aqui, olha só o texto. O próprio texto do conteúdo da minha pesquisa que eu fiz, estava dizendo assim: ficar atualizado. Os profissionais de saúde atualizam o conhecimento regularmente. Nós também devemos. Olha só essa frase. Eu deixei ela assim porque eu queria debater isso com vocês. Os profissionais de saúde atualizam o conhecimento regularmente. Ponto. Acabou a frase. Os profissionais de saúde. Nós também devemos, ou seja, nós não estamos nos profissionais de saúde. E é aqui que está o problema. Nós não estarmos considerados como profissionais de saúde, está o problema. Nós temos que vir para cá. Então, essa frase, o correto, ficar atualizado. Os profissionais de saúde atualizam o seu conhecimento regularmente. Ponto. Você está dentro, você está aqui como profissional de saúde. Então, a gente tem que entender que a gente também é responsável pela saúde do nosso paciente, saúde do nosso cliente, pelo bem-estar dele saudável, né, de corpo, de saúde. Então, assim, eu quis deixar aqui para ver como nós mesmos, porque isso aqui foi um texto que eu peguei de uma escola americana, sobre os mitos, e eles mesmos estavam se excluindo da área da saúde, só para você ter essa noção. Então, isso tá meio que a gente, não, eu faço massagem. Se a pessoa tem um problema, não é comigo, vai procurar o médico. Normalmente é isso que a gente costuma fazer, né? Eu arrisco dizer que normalmente é isso que a gente costuma fazer. Então, vamos manter isso, né? Outra coisa, mantenha as coisas simples. Então, simplicidade, mantenha as coisas simples, mantenha uma informação de maneira simples, mantenha o seu tratamento de maneira simples, né? Não fica inventando informação, não fica inventando coisa para querer vender massagem, para querer atrair cliente, para querer não sei o quê. A massagem ela já é maravilhosa por si só, ela já tem muito resultado bom. A gente não precisa inventar coisas que a gente não consegue comprovar, que a gente não consegue mostrar. Então é importante você manter isso simples, manter essas informações simples, né? Por que é tão difícil abandonar crenças antigas? Por que para nós é tão difícil a gente continua? Eu tenho certeza que você continua falando muita coisa que você aprendeu lá na sua formação. Sei lá, eu me formei há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, vai fazer 23 anos que eu sou formado. Inclusive, acho que mês que vem, se não me engano, faz 23 anos que eu fiz a minha formação em massagem, meu primeiro curso de massagem. E confesso para você que durante muitos anos eu falei a mesma coisa, eu reproduzi as informações que eu recebia dos meus professores, dos meus tutores, das pessoas que me ensinavam massagem. E eu fiz dezenas de cursos de formação quando eu era professor de formação para melhorar a minha formação, né? Então, eu reproduzi durante muitos anos aquelas informações e hoje elas não são mais verdade. Muitas informações que lá estavam como sendo verdades absolutas foi detectado que não são mais verdades. Mas a gente tem muita dificuldade de se desapegar dessas coisas, né? Então, é importante, né, durante décadas, a gente acabou aprendendo numa maneira oral, né, sobre oralidade. As informações vinham zero literatura. Hoje eu indico para todo mundo o livro Massoterapia Clínica, assim, que foi o grande divisor de águas, o livro Massoterapia Clínica, quando ele chegou no Brasil, porque até então a gente só tinha uma literatura que chamava Massagem de Beard, né, que era da década de 70, só para você ter uma ideia. Eu não tenho ele aqui, ele tá lá na escola. Lá na escola a gente tem ainda ele. Mas a gente ficou praticamente 30 anos sem uma literatura assim importante.
tinha livrinhos sendo lançados, informaçõezinhas superficiais sobre massagem, mas nada assim significativo, aquela coisa assim, não, olha que bacana esse material. Não chegava aqui no Brasil traduzido em português. E aí em 2000 e alguma coisa, 2000 e pouquinho, acho que 2003, chega esse livro Massoterapia Clínica aqui. Aquele livro, vou deixar claro, aquele livro, ele é de 2000. Nós já estamos 17 anos à frente. Depois daquele livro, nasceu, começou um movimento de pesquisa muito forte. Começou as associações americanas de massagem terapêutica, por exemplo, a Associação Americana de Massagem Terapêutica, e ela começou a patrocinar pesquisas. Ela financia algumas pesquisas e tal, sobre tratamento da dor, né, sobre modelos ou meta-análise, ou enfim, vários tipos de pesquisa, pesquisa de campo, pesquisa tem uns 3 ou 4 modelos de pesquisa que eles apoiam, né, que eles dão verba, enfim, patrocinam esses apoios. E ali começou a sair informações de verdade e de mentira. Não, isso aqui que a gente falou a vida toda não é verdade. Isso aqui, olha só, isso aqui ninguém nunca disse e a gente descobriu que é verdade. Então essas coisas, e aqui, pessoal, porque, Cris, mas tu veio falar de um assunto que, o que acontece? Às vezes, para você, e aqui o meu intuito é esse, né? Meu intuito é que vocês tratem os clientes de vocês de uma forma ética, de uma forma verdadeira, com informações sérias, até na hora de vocês divulgarem, fazer as campanhas de vocês de propaganda, de marketing, ou até mesmo de falar para a pessoa, você falar de uma maneira mais correta possível, né? E outra situação é vocês não passarem vergonha, né? Falando com o médico, falando com alguém da área da saúde, um pesquisador, alguma coisa assim, que você vai falar e a pessoa... Tá, aham, mas não é provado, não é comprovado, né? E a gente bate em... Tem várias pessoas vários médicos que condenam a massagem, que falam que massagem não tem resultado, massagem não tem efeito, porque os massoterapeutas estão falando realmente uma coisa que não é verdade. Então ele vai lá e diz, não, isso é mentira, massagem não faz isso. E aí o que ele acontece? Ele desacredita toda a massagem. E na verdade, ela tem vários resultados positivos e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Para vocês realmente ter clientes que... Porque daí o que acontece? Pensa aqui comigo. Você está tratando dor do seu cliente. Aí você dá uma informação para o teu cliente. Você dá uma informação para o teu cliente. Ah, isso é por causa disso e disso e disso. Né? Vou dar um exemplo aqui, vou antecipar aqui um tópico. Ah, isso é porque libera endorfina no corpo. Aí ele vai lá e fala pro médico. Não, é que eu melhorei porque libera endorfina no corpo. O que o médico vai dizer? Mentira. Massagem não libera endorfina no corpo. E aí o que acontece? Você caiu em descrédito. Você caiu em descrédito com o médico. E aí o médico, que talvez poderia ser teu parceiro e indicar outros clientes para você, ele já, pô... pessoa falando bobagem, eu não vou indicar na boa. Eu, sinceramente, eu não indico pessoas um profissional que está falando uma bobagem, eu não indico. Eu me sinto envergonhado de indicar, sei lá, qualquer coisa, um pintor, um eletricista, ele falar bobagem para mim, meu Deus do céu, o que tá fazendo aqui? Né? Então eu me ponho na posição também de prestador de serviço, né, de profissional. Então quando eu tento falar aqui para vocês, eu tento trazer a verdade, a verdade mais atual naquele momento, tá? Essa é a minha real. Se eu estou falando, se alguma coisa eu falei, é porque não caiu na minha mão ainda tal informação. Né? Eu não tenho condições de absorver todas as informações que estão sendo produzidas. São muitas pessoas produzindo informação, mas algumas a gente já tem que estar mais ciente. Então, o que eu quero? Eu quero que você crie credibilidade na massagem terapêutica e comece a ver massagem terapêutica como realmente fazendo parte do tratamento de saúde do seu paciente. Então o que acontece? Se ele tem um acompanhamento médico, do fisioterapeuta, o fisioterapeuta e o médico entendem que, pô, tô trabalhando com um massoterapeuta que é inteligente, que ele sabe o que ele tá fazendo e ele sabe o que faz. Então, para aí, eu tenho que respeitar esse profissional. Você não tem que chegar na clínica do médico ou do fisioterapeuta e bater no peito e me respeita, me respeita. Isso é até sem noção, isso.
O que você tem que fazer? Você tem que mostrar que você tem conhecimento e a partir daí ele vai começar a respeitar você. Ele vai dizer, pô, esse profissional é sério, essa pessoa trabalha bem, essa pessoa sabe o que está fazendo e sabe o que está falando. O cliente está com informações corretas sobre o tratamento dele. E é isso que eu trago aqui para vocês. É essas informações que eu quero trazer para você. Eu não quero trazer para você aqui anedotas que façam você passar vergonha, tá? Então, por isso que a gente fala muito, meus termos aqui são muito médicos, meus termos aqui são muito anatômicos, eu falo muito sobre isso porque eu quero que você se posicione, que você tenha esse reconhecimento aí na sua região. Eu quero que você seja famoso, que os médicos estejam indicando você para tratamento do aliviador. Aí a gente está jogando outro jogo. E aqui aqui, e é muito louco isso que assim, quando você entrar nesse jogo aqui, quando você chegar nesse patamar, quando você chegar nesse patamar de fama dos médicos está indicando você, das clínicas está indicando você, dos fisioterapeutas está indicando você aí na sua cidade, porque reconhece o teu trabalho como sendo muito bom, o amiguinho que cobra metade do preço da tua massagem não faz diferença nenhuma para você. Não faz diferença nenhuma, porque esse cliente, ele não, esse que cobra metade do seu preço não tem o posicionamento que você tem e não vai ter os clientes que você tem. Ele vai ter os clientes dele, mas ele não alcança os teus clientes, porque os teus clientes são diferentes. Eles são aquelas pessoas que realmente querem algo diferente, é o que você faz, algo diferente. E é por isso que eu trago esse tipo de aula aqui para você. Esse é o resultado que eu quero na sua vida, esse é o resultado que eu quero aí na tua marca de massagem. Os médicos da sua cidade indicando você para fazer massagem. Vamos lá. Então, voltei aqui, tá? Pouca literatura, pouca pesquisa, então por isso que é muito difícil a gente conseguir mudar. Então, assim, resultados clínicos e resultados sistêmicos, tá? Então, é isso que a gente vai abordar aqui agora. Qual é a diferença de resultados clínicos e resultados sistêmicos, tá? Essa vai ser nossa abordagem aqui. A gente tem muita dificuldade, a gente confunde muito isso, tá? O que é resultado sistêmico e resultado clínico. Os resultados clínicos e sistêmicos são diferentes. Olha só, deixa eu explicar para você. O que são resultados clínicos? Um resultado clínico é uma alteração nos sinais e sintomas de um paciente, estado mental ou capacidade de lidar. Os resultados clínicos são alterações nos efeitos de uma doença, lesão ou exercício sobre como uma pessoa funciona. Um resultado clínico nos diz se a massagem ajuda ou ela funciona, né? Se ela ajuda ou funciona. Então, assim, uma mudança no nível de estresse é um resultado clínico. Os resultados clínicos são muitas vezes medidos com o cliente fazendo o seu autorrelatório. Por exemplo, o que a gente faz quando a gente trata enxaqueca, né? A gente vai lá, se você participou de alguma maratona ou se você é meu aluno, você baixou lá uma nível da dor, né? Avaliação de nível de dor, que vai do 0 ao 10, né? Que é um gráfico que vai de 0 a 10, tem umas carinhas, ele tem uns smiles, né? De 0 a 10, onde você marca, por exemplo, quando você chega para o cliente, você diz, ó, hoje uma dor de 0 a 10, sendo 0 sem dor e 10 dor insuportável, qual o teu nível de dor? Aí a pessoa vai dizer, meu nível de dor hoje é 6. Legal, 6. O que você vai fazer? Você vai fazer o tratamento, fazer a avaliação, fazer o tratamento, e no final você vai perguntar, e agora? Qual é o seu nível de dor? Anteriormente estava 6. Como está agora? Agora está 4, está 2, está 5, não, diminuiu, está 0, não tem dor nenhuma. Então, o que é isso? Isso é um resultado clínico. Você aliviou a dor do seu cliente durante aquele período. Outro tipo de resultado clínico, amplitude de movimento. Você foi lá e você gravou, porque você é uma pessoa inteligente, que aproveita as oportunidades que a vida te dá e você grava as avaliações que você faz. Porque isso é maravilhoso e isso gera resultado. Então assim, você detectou que o cliente levantava o braço só até aqui. Aí você foi lá, fez a massagem, né? Foi lá, tirou foto, filmou a pessoa fazendo movimento, fazendo mobilização. Aqui vai pra frente, vai mais, mas aqui do lado vem só até aqui e trava, né? Então, pô, legal, você foi lá, fez a massagem, soltou, fez tudo.
No final da massagem, a pessoa, opa, braço lá em cima. Pô, que legal, olha só. Soltou. E aí você filmou de novo, né? Porque você aproveita as oportunidades que a vida te dá. Então você filmou, ó, o braço, pô, já subiu um monte. Ah, não foi todo? Ah, Cris, não. Ah, mas não foi até lá em cima. Não tem problema. Foi até aqui? Ó, que legal, pô, tava indo só até aqui. Agora já tá até aqui, já melhorou um pouco. Vamos trabalhar mais para melhorar mais. Então, isso é resultado clínico. Por exemplo, aumento da amplitude de movimento. Aumento da amplitude de movimento é um resultado clínico. Então, essas coisas, o resultado clínico, ele é palpável, ele é visível, você vê, a pessoa sente. Isso é você, quando você diz, por exemplo, olha, a massagem elimina a dor de cabeça. Isso é um resultado clínico. A massagem aumenta a amplitude de movimento. Então, quando você faz esse tipo de publicação, quando você faz esse tipo de postagem, ou esse tipo de relato, seja ele verbal ou pela internet, o que você está trazendo? Você está trazendo resultados clínicos, resultados comprováveis, resultados que foram realmente executáveis, né? Que você tem autodeclaração, seu cliente dizendo, olha, cheguei aqui, estava morrendo de dor de cabeça, no final da sessão não tenho mais nada. E já estava com essa dor há alguns dias. Então, pô, olha só, o relato disso, o poder disso, e o que acontece? Você está falando alguma coisa que não é verdade? Não, você não está falando o que é verdade. Você não está dizendo que é diferente, preste atenção, massagem trata todos os tipos de dores de cabeça. Não é verdade. Não é verdade. São mais de 150 tipos de dor de cabeça, sendo que 95% das dores de cabeça são de origem tensionais. Então, ou seja, você atende 95% das dores de cabeça. Então, não é todas, né? São 95% das dores de cabeça. Você, na verdade, atende só um tipo de dor de cabeça. Deixa eu melhorar essa informação. Você atende só um tipo de dor de cabeça tensional. Qual é a proporção dessa dor de cabeça? 95% da população que sente dor de cabeça, 95% é tensional. Só 5% são as outras 150 tipos de dor de cabeça. Então, só para você ter essa ideia no mercado que se tem aí, né? E você está dando uma informação clínica. Você está dando uma informação clínica. E vale a pena você ser até mais específico. Grande maioria das dores de cabeça são de origem tensionais e a massagem pode te ajudar. Você não falou nada que não fosse verdade. Você não falou nada que não fosse verdade. Quer pegar o dado? Entra na OMS, né, Organização Mundial de Saúde, que lá tá esse dado sobre enxaqueca. Entra na Associação Brasileira de Cefaleia, né, vai estar lá a informação também. Então, essas informações estão ali sendo publicadas. Então, use isso, né? Enfim, deixa eu ver aqui. E resultado sistêmico. O que é resultado sistêmico, pessoal? Resultado sistêmico é uma alteração numa substância biológica, mecanismo ou via. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ligar aqui, meu monitor está apagando, como eu falei antes. Um resultado sistêmico ou mecanismo de ação pode explicar como a massagem trabalha. Na massagem terapêutica, pesquisadores que analisam bioquímica, ou seja, mudanças, estão medindo os resultados sistêmicos, né? Exemplos de resultados são alteração em epinefrina, dopamina, serotonina, o açúcar no sangue, endorfina, cortisol. Isso é sistêmico, tá? Isso é sistêmico. Qual é o problema disso? Vamos lá, deixa eu só concluir aqui. Então, estudo sistêmico de massagem pode envolver amostras de saliva, sangue, urina ou tecido. O ultrassom e outras imagens podem nos ajudar a examinar mecanismos de ação. O que acontece? A gente tem que tentar, onde que a gente se torna mais assertivo, aonde a gente se torna mais objetivo, no resultado clínico, tá? O resultado sistêmico, ele é duvidoso. Existem muitos estudos que não são
conclusivos. Eles não te dão a informação correta, eles te dão a informação parcial. Vou dar exemplos dele, mas assim, o que acontece aqui, ó? Vamos para uma análise clínica aqui numa frase, tá? Vou fazer uma análise clínica da frase. Massagem reduz o estresse. Isso é clínico. Agora, eu dizer massagem reduz o cortisol não é tão comprovável. Essa informação ela não é comprovável. E vou trazer aqui para vocês essas informações, mas não tem estudo que comprove que massagem reduz o cortisol. Não tem uma pesquisa. Então, ela não é uma informação verdadeira. Ela não traz uma informação assim, isso é conclusivo. Entende-se que se massagem reduz o estresse, e o estresse é o cortisol é um subproduto que estimula o estresse, ou afeta o estresse, sei lá como eu posso dizer isso, mas provoca o estresse, automaticamente se eu reduzo o estresse, quer dizer que eu estou reduzindo o cortisol, sei lá. Essa é a análise que os massoterapeutas fazem. Mas essa informação, ela não é verdadeira, ela não é correta no seu 100%, tá? Então já trouxe aqui para vocês o primeiro mito quebrado, que é a questão massagem reduz o cortisol. Não necessariamente, ela seria mais para frente esse mito aí, mas vamos... Na massagem terapêutica, as explicações sistêmicas costumam ser fracas ou inexistentes. Então o que acontece? Elas não têm um embasamento científico para a gente dizer assim, eu estou aqui trazendo essa coisa da gente realmente chegar e estufar o peito e dizer assim, não, eu faço isso, né? Para poder chegar num lugar e dizer assim, eu faço isso. Com toda a segurança, essas informações que eu estou trazendo para vocês, tá? Não quer dizer que não funciona. Não significa que não funciona. Por exemplo, massagem reduz o estresse. Ele não diminui o cortisol, mas ele reduz o estresse. Então, o que acontece aqui? Ainda não se sabe. Ainda não se tem conhecimento suficiente para isso. Ainda não se tem informação conclusiva para dizer isso, tá? Então, basta dizer que reduz o estresse. Basta você dizer que reduz o estresse, que já é muito bom, tá? Que já é muito bom. Os clientes, raramente um cliente vai pedir um resultado sistêmico. Olha, eu gostaria que você liberasse endorfinas do meu corpo. Ninguém chega assim. Nossa, eu gostaria que você relaxasse a musculatura. Nossa, eu me sinto tão bem quando faço massagem. Me dá uma sensação de prazer, de alívio, de alegria. Me elimina dor, desativador. Pô, eu vou lá fazer massagem porque eu quero isso. Eu quero esse ânimo, quero essa alegria, quero esse rejuvenescimento, né? Parece que você soltou todo o peso. Isso sim, são liberados por algumas substâncias no cérebro, talvez a endorfina também. Mas o cliente não chega pedindo endorfina, o cliente não chega pedindo reduz o açúcar do meu sangue na massagem. Não tá pedindo isso. Ele pede o resultado que a massagem promove clinicamente. Alivia minha dor, né? Ou, pô, eu faço massagem porque me deixa, nossa, muito motivado, muito alegre, muito feliz, né? Então, é isso que ele quer o resultado final. Então, comecem também a oferecer o que o seu cliente quer. Vamos lá. Normalmente o cliente pede ajuda clínica, então eu preciso de ajuda com a minha dor, eu estou lutando, né, tô com dificuldade para dormir, me ajuda, tô com dificuldade para dormir, eu quero correr sem me machucar, eu tenho muito estresse, né, preciso relaxar. Então as pessoas, o cliente está querendo isso, então entrega isso. Eu trouxe semana passada, se você não viu essa aula, ainda está disponível no canal, a Live 70. A Live 70 foi sobre labirintite, bruxismo e enxaqueca. O que acontece, pessoal? Eu vi vários massoterapeutas fazendo assim, ó, tratamento da ATM. Ninguém quer tratar ATM. Ninguém nem sabe o que é ATM. Se alguém sabe o que é ATM é porque ele já está tratando. Ele já foi no dentista, ele já foi, sei lá, num especialista dessa região aqui. Então, assim,
ele não sabe o que é ATM. O que você tem que... Qual é o objetivo? Aqui nós temos que ir mais a fundo. Qual é o problema que quem tem disfunção na ATM tem? Ah, você acorda com dor de cabeça e essa região dolorida pela manhã, parece que você fez muita força durante a noite. O seu companheiro, sua companheira, seu marido, sua esposa, já comentou com você que você está rangindo os dentes à noite, que você parece que vai quebrar o dente. Sabia que isso é bruxismo? Sabia que isso tem tratamento com massagem? Opa! Sabia que isso pode estar afetando nas suas enxaquecas e dores de cabeça durante o dia? Eu aumentei minha dor de cabeça realmente durante o dia. Pô, eu vou ver isso, né? Vou procurar. Então, é sobre isso que você tem que falar, o resultado final do seu cliente, o resultado final para ele. Ele nem sabe que a TM existe, só você que assistiu minha aula sabe que a TM existe. Só você que é da área da saúde que sabe que existe arte. E a ATM é a articulação temporomandibular. Então você dizer, é a mesma coisa assim, você tem ATM? Sim, todo mundo tem ATM. Você tem lordose? Sim, todo mundo tem lordose. Você tem cifose? Sim, todo mundo tem cifose. Você tem ciático? Sim, todo mundo tem ciático. Então, tu entende como a gente está fazendo algumas informações chegarem erradas para o nosso cliente? E se ele não entende que ele tem lordose, que ele tem cifose, que ele tem ciático, ele nem vai achar interessante parar para ouvir o que você está falando. Imagine você que o meu canal, você não sabe o que eu faço aqui, você não sabe que eu trago aulas sobre massagem terapêutica, sobre tratamento do alívio da dor, você não sabe isso, eu falo sobre 3 coisas, tá? Eu vou falar sobre culinária, ferramenta e massagem, tá? Eu gosto muito de culinária, gosto muito de ferramenta e gosto muito de massagem, então são 3 assuntos que eu falo na minha aula. Vamos dar um exemplo aqui, tá? É um cenário fictício, tá? O que acontece? Eu vou dizer pra você assim, semana que vem a aula é sobre ron. Aí você tem ideia do que é ron? Será que é culinária? Será que é massagem? Ou será que é ferramenta? Se eu fazer isso, não cria vontade de você vir na minha aula. Você não sabe o que é, você nem se ligou. Eu sei que vocês estão aqui, você sabe o que eu faço aqui. Então, se eu disser que vou dar uma aula semana que vem de vocês vão dizer, pô, vou lá assistir que o Cris vai falar alguma coisa sobre massagem para alívio da dor. Alguma coisa, esse aí deve ser alguma coisa de tratamento do alívio da dor. Porque você sabe que o meu conteúdo é só sobre isso. Mas quando a gente fala essas coisas assim, tipo ATM, ciático, lordose, cifose, a pessoa nem se liga, nem conecta com ela, porque ela quer a solução disso. Se você fala para o cliente assim, já falaram para você que você range os dentes, tem que procurar no dicionário para escrever direito, tá, pessoal? Não sei se é range ou se é range, ou range, eu acho que é range. Que você range os dentes, parece que vai quebrar durante a noite. Sabia que isso pode ser bruxismo e que isso pode ser aliviado dessa tensão com massagem? Nossa, aí você já chamou a atenção da pessoa. Pô, minha esposa, meu marido já falou que realmente eu tô rangindo os dentes à noite. Então, vou lá ver o que é, vou lá fazer. Vou lá fazer essa massagem para ver se melhora. Tu entende? Você traz a solução. Então, por isso que é importante você falar dos resultados clínicos. Você falar de coisas clínicas, de resultados finais que o cliente quer. Por exemplo, quero acabar com a dor, quero dormir melhor, quero correr sem me machucar. Pô, correr sem machucar é um filão aí pra vocês. Correr sem se machucar é um lugar que tem muito mercado mesmo, assim. Tá, mas vamos lá, E essa confusão entre resultado clínico e resultado sistêmico nos travou de evoluir a massagem muito. Então, pessoal, sempre que você for pensar em massagem, qual é o resultado clínico que resolve essa minha massagem, que eu resolvi aqui? Qual foi o problema clínico que eu resolvi? E fale do problema clínico. Isso vai dar muito mais respaldo para vocês. Não fique inventando a roda. Fala de resultado clínico. Isso foi uma coisa que nos travou, essa confusão de resultado sistêmico e resultado clínico nos travou de
Por isso que às vezes lá tem uns alunos que falam para mim assim, ah, Cris, pode ser emocional. Eu não sei, eu não trato problema emocional, eu trato problema clínico. O cliente tem uma dor, eu trato a dor dele. Se a origem é emocional e eu achar, eu vou recomendar ele para o psicólogo. Olha, vai para o psicólogo. Mas eu não vou ficar nessa porque são resultados sistêmicos. Ah, é falta de liberação de endorfina. A glândula pineal dele não está produzindo. Não sei. Meu, não vou. Eu não vou entrar nisso. Não vou entrar nessas coisas porque isso não é comprovável. Eu não vou conseguir provar que a massagem vai resolver isso, tá? E aí eu começo a perder credibilidade na massagem, porque isso são outras áreas que vão trabalhar, tá? Então assim, e outro problema, claro, foi as evidências das pesquisas, né? O que acontece? A gente não tem um produto final, a gente não tem... Existem muitas pesquisas sobre o leite é bom para a saúde sim ou não? O leite contém cálcio? O que acontece? Existe as empresas que vendem leite patrocinando essa pesquisa. Eles patrocinam essa pesquisa para dar credibilidade para o produto deles. Né? Então o que acontece? A gente não tem um produto, a gente não, né, nós terapeutas não temos produto, o nosso serviço é o nosso produto. Então o que acontece, o financiamento é muito difícil, né? A gente não tem os lobbies, né? Por exemplo, por que o remédio cresce tanto? Porque os lobbies farmacêuticos investem muito dinheiro para comprovar que aquilo funciona. Entendeu? Então eles entram ali e comprovam que aquilo funciona, fazem pesquisa, fazem testes, patrocinam testes para chegar no resultado final. Então assim, a gente não tem isso, né? E caminha muito lentamente as pesquisas de massagem. Tá? Então, agora eu vou começar aqui com vocês, tá? Se tá tudo bem aí com vocês, eu vou começar aqui com os mitos universais, né? Eu botei o nome de mitos universais porque, assim, eu sei que todo massoterapeuta já falou isso alguma vez na vida, em qualquer região do mundo. Em qualquer lugar do mundo ele já falou isso. Então, são mitos universais que, com certeza, talvez você até estava defendendo usando isso como tua propaganda, né? Usando isso como lá slogan da tua massagem. Então, a gente rever isso, dá para mudar, dá para melhorar. Se a gente se apegar nos resultados clínicos da massagem, a gente vai ter muito mais resultados com isso, né? Existem muitas alegações, mas aqui nós vamos nos concentrar em apenas 5, tá? Apenas 5. Então, nós vamos lá para a nossa primeira, que é massagem e endorfina. Com certeza eu já falei, tá? E não há muito tempo atrás, mas que massagem libera endorfina, oxitocina, serotonina, dopaminas, enfim, algumas coisas que libera com a massagem, e com certeza você já falou isso e eu já falei, eu tô falando que eu já falei há pouco tempo atrás isso. Mas o que acontece? Não existe um estudo, existem 2 estudos que foram averiguar se realmente a massagem alterava os níveis de endorfina no corpo, né? Então assim, foi feito, e aí o que eles pesquisaram? Eles queriam estudar para ver se aumentava o nível de beta-endorfina e de beta-lipotropina, que são os duas toxinas liberadas no corpo que aumentam a dopamina, né? Então, não foi comprovado, não tem comprovação que massagem libera endorfina no corpo, tá? Então isso é um mito, na verdade. Eu joguei no Google assim, massagem e endorfina. Apareceu 253 mil resultados de pesquisa. Então, assim, isso é falado há muito tempo e muito falado. Só que não tem uma comprovação. Se você pega um médico aí que é especialista nisso, especialista em endorfina e tudo mais, ele vai dizer, pô, não tem pesquisa sobre isso. É mentira.
A massagem não detectou isso. E aí o que acontece? Você desacredita a tua profissão, né? Cris, eu posso continuar falando se eu quiser falando? Olha, todo mundo fala. Eticamente, não é a informação mais correta. Você pode mudar essa informação. Para que informação você pode mudar? A massagem aumenta a sensação de bem-estar e reduz a dor. Isso é um resultado clínico. Por quê? O que acontece? Você já deve ter identificado, e seu cliente já deve ter dito, quando você termina a massagem, ele diz, nossa, como eu tô bem. Então você identificou, pô, ele tá bem melhor, bem-estar, o estar dele está melhor. Isso é visível, você viu isso. Cris, o que que produziu esse bem-estar então? Não se sabe. Hoje, olha só que louco, o estudo da fáscia, né, que hoje e assim, não tô falando aqui de liberação miofascial, tá? Tô estudando de estudar a fáscia, tecido facial, né? Tem centenas de pesquisadores estudando a fáscia diariamente e ainda não descobriram tudo o que ela pode fazer. Qual é a real proporção da fáscia no corpo humano. E assim, é feito de dissecação há, sei lá, milhares de anos, centenas de anos, sei lá quanto tempo, mas há muito tempo é feito de dissecação como estudo da medicina, né, como parte da medicina, e a face até então era só um tecido envoltório que incomodava na hora da dissecação, só isso. Né? E hoje a gente descobre que não, que ele tem muitas outras funções e importância no corpo. Né? Então, a gente não sei por que gera o bem-estar. Tem coisas ainda sendo desvendadas sobre isso. A gente vai ter que continuar buscando essas respostas que ainda não estão. Mas ao invés de nós falar que eleva os níveis de endorfina, a gente falar que aumenta a sensação de bem-estar e reduz a dor. Isso é muito mais verdadeiro do que o endorfina, tá? Eu não quero ninguém entrando em depressão depois que eu tô. Como é que eu tô acabando com as crenças populares da massagem. Não é isso. Eu quero trazer conhecimentos mais embasados para vocês se empoderarem cada vez mais. Cada vez mais vocês batendo no peito, não, eu faço isso, eu faço com a massagem. Tá? Por favor, não se. Então aqui, massagem aumenta a imunidade. Ó, fotinho bonitinha, hein? Só que, o que acontece? A massagem estimula o sistema imunológico, a massagem melhora a função imune. Isso, assim, tem várias coisas que envolve o sistema imunológico, tá? Tem várias coisas que estão envolvidas, tem várias células, tem várias toxinas que estão relacionadas com o sistema imune, e aí foram feitos testes para ver se tinha algum tipo de alteração nessas células imunes e tudo mais, e não foi comprovado. Não foi comprovado que massagem melhora a função imune. Porque quando a gente fala isso, a gente tem que ter coeficientes exatos, né? Do tipo, ó, uma célula envolvida, por exemplo, célula P, toxina P lá, né, que é envolvida na imunidade. Ela não teve alteração, não teve aumento, não teve diminuição, não teve nada, não teve alteração significativa. Então, isso começa a cair por água. Então, assim, como é que a gente poderia falar isso, né? A massagem promove relaxamento e alivia o estresse. Portanto, deve aumentar a imunidade, pelo fator que o estresse, né, afeta a imunidade. Então, assim, se a massagem alivia o estresse, você pode fazer uma publicação, por exemplo, falando de estresse e relacionar com imunidade. Né? Quando a gente está estressado, quando a gente está tenso e nervoso, a nossa imunidade tende a cair. Né? Quando a gente fica doente, pega gripe, pega não sei o que, tudo mais, né? Pelo nível de estresse. Massagem reduz níveis de cortisol. Né? Então,
Cortisol é uma substância química produzida pelo nosso corpo relacionada ao estresse, né? Então, o que acontece? Isso não é comprovado também, tá? O que a gente poderia fazer, de novo análise? A massagem reduz o estresse. A grande maioria das pessoas nem sabe o que é cortisol. Né? Muitas pessoas que você atende talvez nem saibam o que é cortisol. E se ela um dia falar em cortisol, você diz, olha, eu não sei se massagem reduz os níveis de cortisol, mas que ele alivia o estresse e aumenta o bem-estar, isso eu tenho certeza. Não é a mesma coisa? Não é o que você quer? Por que você está preocupado com cortisol? Ah, por causa do estresse. É uma toxina liberada na hora do estresse. Ah, legal. Então tá, a massagem reduz o estresse. Então pode ser que melhore. Mas não tem comprovação. Não tem comprovação. Então é mais fácil você trazer de novo pro clínico, né? Pro problema clínico, que é o estresse. Então assim, a massagem reduz o estresse. Quando você fala isso, você tá sendo mais verdadeiro. Tá certo? Massagem. Deixa eu botar a fotinha aqui para vocês. Deixa eu botar a fotinha aqui para vocês para ficar bonitinho. Massagem aumenta a circulação de sangue. Qual é o problema dessa informação, na verdade? O problema dessa informação, na verdade, é que ela não é precisa. Ela não é precisa no quê? Quando eu falo que massagem melhora a circulação sanguínea, é local ou é total? A circulação total ela é aumentada? A circulação local, onde eu estou massageando, ela é aumentada? Isso é momentâneo ou dura por muito tempo? Quanto tempo isso dura, esse aumento da melhora muscular, da melhora sanguínea? Isso é no tecido muscular, no tecido dérmico, na pele, ou nos tecidos profundos também, tipo ossos, também isso vai acontecer. Então tem várias perguntas que não foram respondidas sobre essa pauta, tá? Então, o que acontece aqui? A massagem promove a saúde do tecido, seria algo mais clínico a se falar. Essa saúde do tecido, a gente deixa subentendido a informação que a gente não tem ela corretamente, mas daquela coisa de retira a toxina, traz sangue novo para a região, né? Faz essa troca de fluidos por compressão. Então, assim, mas assim, dizer que é feito desse jeito, a gente não tem essa informação corretamente, tá? Então, se eu fosse falar sobre sistema sanguíneo, eu falaria dessa maneira. Promove a saúde do tecido, né? Dos tecidos musculares, enfim. Então, essa informação seria mais correta, tá? Vamos ver aqui. Aquilo. Existe estudos, aqui tem uma continuação aqui, existe estudos, mas eles não são conclusivos, por causa dessas perguntas não feitas ainda. Essas respostas não estão concluídas, né? Se é local, se é o fluxo geral, se é só no tecido superficial, se no tecido profundo ele também altera. Então todas essas informações ainda estão sendo elaboradas, né? Essa aqui é clássica. Essa aqui é clássica e agora vocês vão ficar bravos. Massagem libera toxinas. Massagem libera toxinas. O que acontece, pessoal? O que é toxina? Que tipo de toxina? A massagem estimula a liberação de toxina interna, por exemplo, endorfina, serotonina, dopamina, enfim. É isso que ela aumenta? Ela aumenta essa excreção? Não, ela retira as toxinas metabólicas da célula, tira e elimina. Então, essas respostas, quando a gente fala isso muito amplo, a gente tá aqui meio... não tem muito essa informação. Algumas são verdade, outras não, né? A gente consegue eliminar alguma coisa, por exemplo, hidrogênio, cálcio, ácido lático, enfim, várias coisas do músculo, a gente consegue retirar do músculo por compressão. Ah, consegue, legal. Mas
isso também não tem comprovação e não tem uma definição de o que é toxina. O que é toxina, tá? Então, a gente muitas vezes fala pro nosso cliente beber água após uma massagem para desintoxicar e tal, mas essa informação também não é tão conclusiva, ela não tem uma informação tão relata, tá? Então, assim, nenhuma pesquisa mostra que libera toxinas. E isso é um método antiguíssimo, antiguíssimo, tá? E assim, falta certeza do que é a palavra toxina, o que quer dizer a palavra toxina, tá? Porque todas as substâncias liberadas no corpo são toxinas. Endorfina, serotonina, adrenalina, tudo isso é uma toxina, tá? Que é liberado no nosso corpo. Então, a gente o que a gente poderia dizer nessa questão das toxinas de maneira melhor, né? A gente tá mais preocupado em fazer a pessoa se sentir melhor. Esse é o resultado clínico. A pessoa, após a massagem, sente uma diferença na melhora física como um todo. Tá? Se isso é por retirada de toxinas ou não, a gente não sabe ainda. A gente não tem essa informação de maneira conclusiva. Cris, mas pra que pô, tu falou aí esse tempo todo pra que isso, né? Para você fazer suas divulgações de formas mais assertivas, mais conclusivas, com mais segurança. Porque se você for contestado, você não fica gaguejando. Essa é a jogada. Tá, mas como assim? Imagina você falar pro seu cliente, massagem libera toxinas. Ou vamos lá, você tá numa junta médica, você foi lá trabalhar com os médicos, você trabalha numa clínica médica e tudo mais, tal, e daqui a um pouco você fala pro médico assim, olha, vamos fazer uma massagem que massagem libera toxinas. E aí vamos dizer que o médico seja um especialista nisso, um endócrino, acho que endócrino que trabalha com essas coisas de substâncias e tudo mais, ou até mesmo um bioquímico, sei lá, alguma coisa do tipo. Ele vai perguntar, tá, que toxina que massagem libera? E aí aqui nesse momento você começou a gaguejar. Eu tenho certeza disso. Que se eu perguntar pra você assim, tá, tudo bem, que tipo de toxina a massagem libera? Aqui você começou a gaguejar. E aí não sai mais nada. E aí você fez o quê? Desacreditou a massagem. E aí aconteceu uma coisa que é o pior de tudo. O pior de todos os momentos. Não é, por exemplo, aqui estou usando o exemplo do médico. Não é o seu cliente, no caso que aqui era um médico, um estudioso e tudo mais. Não é o problema o médico ficar desacreditado. O problema é que nesse momento você cria uma dúvida dentro de você. Você põe uma dúvida dentro de você dizendo, bah, eu não sei. E aí a insegurança é terrível. Ela corrói você, ela corrói você. Então o que eu estou trazendo aqui é para você poder falar coisas que você sinta seguro em falar. Que você diga, porque isso é muito claro. Questão, por exemplo, de uma enxaqueca. Você não sabe o que acontece. A gente pode ter várias teorias aqui. Hoje a gente conhece, por exemplo, nos subhospitais as pontes miodurais. O que essa ponte miodural realmente faz no líquor cefálico raquidiano? Né? A gente tem uma teoria. Será que é isso mesmo que acontece? Não sei. Mas eu tenho certeza que quando eu faço massagem nos subhospitais eu tenho uma redução da dor de cabeça. Isso é fato. Agora, eu vou dizer que quando eu massageio os subhospitais, eu estimulo as pontes miodurais, que estimulam a dura mater, né, um envoltório da medula e do cérebro, e esse envoltório faz contrações que estimulam o líquor cefalorraquidiano. Então, toda vez que eu massageio os subhospitais, eu estou estimulando o líquor cefalorraquidiano. Pô, isso é uma teoria. É comprovável? Ainda não é comprovável esse dado. Esse dado, assim, não tem um estudo dizendo que isso... Tem um estudo dizendo que foi encontrado as pontes miodurais relacionadas aos músculos suboccipitais e a dura mater. Mas essa é a informação mais precisa que se tem. Qual é a relação que tem das pontes miodurais com a dura mater
e o funcionamento do corpo, ainda não temos essa informação conclusivamente. Então, quando a gente fala, é importante a gente falar com muita segurança do que a gente fala, para a gente poder ser contestado e a gente ter a informação para dar. Então, eu hoje trouxe isso aqui para vocês, para você entender um pouco melhor de como divulgar, de como falar do seu tratamento, de como falar do que você faz. E aqui, nesse momento, você vai entender, Cris, mas o que isso tem a ver com massagem não é luxo, né? O que acontece? Quando você começa a mostrar esses resultados para o seu cliente, ele vai começar a entender que massagem é algo importante, que massagem gera resultado, que massagem é algo real. E aqui, para você que sofre com algum tipo de preconceito, seja de cliente, seja de familiar, seja de profissionais da saúde, nesse momento aqui você consegue se posicionar enquanto profissional da área da saúde, porque você gera esses resultados. Você gera o alívio da dor de cabeça, você gera o alívio do ciático, você elimina a dor do ciático, você elimina... você aumenta a amplitude do ombro, né? Enfim, você faz isso. E isso te dá esse respaldo, e isso dá esse poder para você. E quando você fala que você faz isso, o que você faz se torna verdade. A sua fala se torna real com a sua prática. Elas são a mesma coisa. Se você fala, por exemplo, que você retira metabólitos provenientes da inflamação do ombro, quando você trata ombro congelado, por exemplo, quando você trata ombro congelado de origem miogênica, que é o que a gente trata, ombro congelado de origem miogênica, são diminuição da amplitude de movimento do braço por problemas musculares e nervosos, né? Então, quando a gente faz a massagem, a gente ganha essa amplitude novamente. Então, quando você fala que você resolve isso, você está sendo verdadeiro. E aí, as pessoas... Porque as pessoas que entendem vão respeitar você. Você, pô, essa pessoa sabe o que está falando, ela está falando a verdade. Ela trata realmente a dor de cabeça. Agora, o que acontece lá dentro da cabeça para aliviar a dor, isso é um outro problema. Isso ainda a gente ainda não tem tanto estudo, a gente não tem tanta pesquisa para poder certificar que é X coisa que acontece. Libera uma substância que elimina completamente a dor de cabeça. A gente não tem essa informação. A gente tem teorias, né? Na verdade, hipóteses, né? São hipóteses, né? São pequenas teses, né? Uma hipótese, né? Isso chama hipótese, é uma hipótese. A gente tem uma teoria e é uma teoria pequena sobre um assunto amplo. Então, são hipóteses do nosso tratamento. Então, eu estou vendo várias publicações legais, muito legais. Eu não sei se a Maria da Graça está aqui hoje, mas eu entrei, eu vi umas publicações dela muito legal, ela mostrando o atendimento, ela não divulga, muito legal que ela não divulga o nome do cliente, ela põe lá, por exemplo, às vezes ela fazendo uma massagem, eu vi um que era um vídeo e vi um que era uma foto. Ela coloca lá, paciente L, paciente E, tantos anos, trabalha com isso, queixa principal, tal coisa. Tratamento, fiz isso, isso e isso, e gerou tal e tal resultado. O que acontece, né? Final de semana eu quero conversar com ela melhor, mas o que está acontecendo? Isso começa a gerar interesse das pessoas. E, pô, eu tenho essa dor, eu tenho essa queixa, eu tenho esse problema. Pô, a pessoa ficou bem, tal. E aí ela põe, 3 dias depois o cliente me deu a devolutiva que tá muito melhor, que não sente dor, que não sei o quê. Então, isso é legal. Mas ela tá falando o quê? Ela não tá falando que ela libera não sei o quê, não sei o quê, sei o que lá. Não, ela faz isso que alivia aquele problema. Então, assim, vamos nos apegar nos problemas clínicos, vamos nos resultados clínicos. É isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Quanto mais vocês se apegarem nos resultados clínicos, mais credibilidade vocês vão ter no mercado, perante todos os profissionais da saúde, tá? Isso é importante.